Oi, gente, dando continuidade à leitura do nosso livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Estamos na página 106, Formas Patológicas do Ego. Vamos lá. Como vimos, o ego, na sua natureza essencial, ele é patológico. Sem usarmos essa palavra no seu sentido mais amplo para denotar distúrbio e sofrimento. Muitos transtornos mentais são constituídos de traços egóicos idênticos aos que se manifestam numa pessoa normal. Olha que interessante, muitos transtornos mentais são constituídos de traços idênticos aos que se manifestam numa pessoa normal. Todo mundo tem ego, né, gente? Todo mundo tem ego. Mas o ego patológico, ele tem traços egóicos que se manifestam em pessoas que não têm outras patologias, transtornos mentais, né? A diferença é que no caso do doente, eles se tornaram tão pronunciados que sua natureza patológica fica óbvia para qualquer um, menos para a vítima. Por exemplo, muitas pessoas normais contam determinados tipos de mentiras de tempos em tempos, para parecer mais importantes e especiais e para realçar sua imagem na mente dos outros. Mentem sobre quem elas conhecem, suas conquistas e habilidades, bens e qualquer outra coisa que o ego use para se identificar. Alguns indivíduos, porém, motivados pela sensação de insatisfação do ego e de sua necessidade de ter ou ser mais, mentem de maneira habitual ou compulsiva. Ou seja, todo mundo mente em algum momento, porém, a pessoa que tem transtorno mental, ela vai mentir compulsivamente, ela não vai conseguir nunca falar a verdade. A vida dela é uma grande mentira, né? A maioria das coisas que dizem sobre si mesmos, sua história, é uma verdadeira fantasia, uma obra de ficção que o ego cria para se sentir maior e mais especial. Como é perigoso isso, né? Quantas pessoas a gente encontra que conta altas histórias, a gente vê assim, como é que chama? Estelionatário afetivo, né? Estelionato afetivo, desses caras que se aproximam de mulheres que estão mais vulneráveis, que estão mais dispostas ou carentes, dispostas a se relacionar, inventam uma história incrível, conseguem tirar dinheiro das mulheres, conseguem tirar bens, conseguem fazer cada coisa, porque eles são muito assim... eles são muito convincentes, né? Então, o ego, a pessoa que está vivendo sob domínio do ego, mas aqui a gente está falando de transtorno mental, ela é capaz de contar mentiras, assim, que ela acredita realmente e ela leva as pessoas para o buraco, né? Se a gente não ficar atenta, a gente cai mesmo, porque parece tão real, a pessoa parece tão verdadeira, mas é uma mentira tão profunda que a pessoa realmente acha que é verdade. Ela mesma acredita na mentira dela, né? Sua autoimagem grandiosa e inflada pode às vezes enganar os outros, mas normalmente não por muito tempo. A maior parte das pessoas logo a reconhece como uma completa invenção. É tão triste isso, eu conheço gente assim, infelizmente. A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia é essencialmente uma forma exagerada do ego. Em geral, ela consiste numa história ficcional que a mente inventa para dar sentido a um persistente sentimento subjacente de medo. O elemento principal da história do portador desse mal é a crença de que determinadas pessoas, algumas vezes um monte de gente, ou então quase todo mundo, está tramando contra ele ou conspirando para controlá-la ou matá-la. Como a história costuma ter coerência e lógica, por vezes faz com que os outros também acreditem nela. Há casos de empresas e países que têm sistemas de crenças paranoicos na sua própria base. O medo e a desconfiança que o ego tem das pessoas, a sua tendência a enfatizar a alteridade, concentrando-se nas falhas e tornando-as a identidade do outro, ganham uma proporção maior e transformam todos em monstros desumanos. Isso é muito triste. O ego precisa das pessoas, porém seu dilema é que, no fundo, ele as odeia e as teme.
A afirmação de Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, é a voz do ego. Quem sofre de paranoia sente o inferno de maneira mais aguda. No entanto, todos aqueles que apresentam padrões egóicos ativos sentem-no num grau qualquer de intensidade. Quanto mais forte o ego, maior a probabilidade de vermos as pessoas como a principal fonte dos nossos problemas. Há também uma grande chance de que tornemos a vida difícil para os outros. Mas é claro que não somos capazes de perceber isso. Sempre são eles que parecem estar nos fazendo mal. Aquela pessoa que sempre coloca a culpa dos seus problemas nos outros, né? Ela tem o ego muito forte, praticamente um transtorno egóico aí, né? Aquela pessoa que nunca assume sua responsabilidade, que acha que o mundo é culpado pelas suas mazelas, pelas suas dificuldades. Isso é triste, porque quando a gente culpa o outro, a gente acha que a solução vai vir do outro também, né? E aí, quando a gente acha que a solução vem do outro, a gente fica esperando e não toma uma atitude, e a nossa vida acaba ficando uma porcaria, porque a gente sempre... Oi, Virgínia Maria, obrigada pela rosinha, meu amor, obrigada. Poxa, obrigada, muito obrigada. Legal, obrigada mesmo pelo carinho, adorei. Então a pessoa fica achando que o outro é responsável pela sua vida, né? E o outro não vai resolver. Então a gente acaba ficando na mão de outras pessoas. E por isso que a gente tem que desenvolver os nossos recursos internos, para a gente ter força, para a gente ter capacidade, habilidade, autoconfiança, autoconhecimento, para que a gente consiga virar a nossa vida, para que a gente consiga se transformar, para que a gente consiga arrebentar, para que a gente consiga sair das situações ruins que a gente está e dar uma volta nos problemas, né? Vencer os problemas, mudar, melhorar, é bom demais, muito bom. Continuando aqui, nossa leitura. Há outro elemento do ego que se manifesta como um sintoma de doença mental que chamamos paranoia, porém, nesse caso, de forma mais extrema. Quanto mais o doente se considera perseguido, espionado ou ameaçado, mais pronunciada se torna a sensação que ele tem de ser o centro do universo. Olha só, tudo gira em torno dele, né? A pessoa que tem paranoia, ela acha que todo o mundo gira em torno dela. Isso é ego total, né? E uma questão ainda mais importante, ele se imagina o ponto focal da atenção de um grande número de pessoas. A sensação que ele tem de ser vítima, de estar sendo prejudicado por tanta gente, o torna muito especial. Na história que constitui a base do seu sistema ilusório, ele geralmente se vê tanto no papel de vítima quanto no de herói potencial, que vai salvar o mundo ou derrotar as forças do mal. O ego coletivo de tribos, países e organizações religiosas também costuma apresentar um forte elemento de paranoia. Nós contra os maus. Isso é a causa da maior parte do sofrimento humano, como mostram os seguintes fatos. Olha só que coisa. A Inquisição, a perseguição e queima de hereges e bruxas, as relações entre países conduzindo à Primeira e Segunda Guerra Mundial, o comunismo em toda a sua história, a Guerra Fria, o macartismo nos Estados Unidos na década de 50, o longo e violento conflito no Oriente Médio e todos os dolorosos episódios da história humana dominada por extrema paranoia coletiva. Quanto mais inconsciente estiverem as pessoas, os grupos e os países, maior a probabilidade de que a patologia egóica assuma a forma de violência física. A violência é um recurso primitivo e ainda muito disseminado que o ego usa para tentar se afirmar, para provar a si mesmo que ele está certo e o outro errado. Entre aqueles que apresentam um alto grau de inconsistência, as discussões podem causar a violência com mais facilidade. O que é uma discussão? É a exposição de opiniões diferentes entre duas ou mais pessoas. Cada uma delas está tão identificada com os pensamentos que constituem o seu ponto de vista que essas formas de pensar se cristalizam em posições mentais que são investidas de uma percepção do eu. Em outras palavras, a identidade e o pensamento se fundem. Quando isso acontece, isso é,
sempre que estamos defendendo nossas opiniões, os nossos pensamentos, sentimentos, e sentimos e agimos como se estivéssemos protegendo o nosso próprio eu. Inconscientemente, é como se estivéssemos travando uma luta pela sobrevivência, e assim nossas emoções refletem a nossa crença. Elas se tornam turbulentas, ficamos perturbados, irados, na defensiva ou agressivos. Precisamos vencer a qualquer custo ou seremos aniquilados. O ego fala isso, né? Essa é a ilusão. O ego não sabe que a mente e as posições mentais não têm nada a ver com quem nós somos, porque ele é a própria mente não observada. A mente não observada é aquela que a gente não tem consciência de quem a gente é, que a gente não controla os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? No Zen se costuma dizer, não busque a verdade, apenas pare de cultivar opiniões. O que isso significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Assim, quem você é, além da mente, emergirá por si mesmo. Vou ler de novo esse pedacinho aqui, ó. No Zen se costuma dizer, não busque a verdade, apenas pare de cultivar opiniões. O que isso significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Assim, quem você é, além da mente, emergirá por si mesmo. Nós não somos a nossa mente, né, gente? Nós somos um ser divino, nós somos uma consciência, nós somos espírito, nós não somos a nossa mente. E a nossa mente, ela é ativada, ela é identificada muito com o ego, quando a gente não monitora, né? Quando a gente não presta atenção nos nossos pensamentos, nas nossas opiniões, nas formas com as quais a gente está enxergando a vida, o mundo, etc. Então, quanto mais ego, mais violência a gente tem dentro da gente, porque a gente quer ganhar a discussão, a gente quer competir na palavra, a gente quer competir nos desejos, né? Ou seja, a gente fica brigando com as pessoas para que as pessoas façam aquilo que a gente quer, para que as pessoas pensem o que a gente pensa, para que elas concordem com o que a gente pensa, né? Então, isso é ego total, e isso leva à separação, à violência, ao conflito ruim, porque o conflito é bom, o conflito em si, ele não é mau, o conflito, ele é uma diferença de opinião, são diferenças de perspectiva sobre algum assunto, né? Então, a sua visão de mundo é uma, a minha visão de mundo é outra, e aí a gente pode gerar um conflito, mas a gente pode lidar com esse conflito de forma pacífica. Por isso a comunicação é tão importante, desenvolver a nossa habilidade comunicativa é tão importante, para que a gente consiga, na hora do conflito, não partir para a violência, não gerar uma separação, né? Mas se colocar de modo consciente, pensando que, de repente, a visão do outro pode ser mais legal que a minha, né? Quando a gente se coloca como aprendiz na vida, com disposição para aprender, a gente é muito mais feliz, a gente se une às pessoas, a gente promove o amor, a gente promove a paz, né? Mas quando a gente está naquela competição doida de eu que tenho que ter razão, eu não admito, eu não quero, eu que estou certo, você está errado, aí a gente provoca momentos de tensão, de violência, de agressividade, né? Vou entrar aqui no outro tópico, tá? O trabalho com e sem influência do ego. Poxa, quantos de nós tem problema, né, no ambiente de trabalho por conta disso, né? Vou ler aqui, ó. A maioria das pessoas tem momentos livres da interferência do ego. As que são excepcionais no que fazem podem permanecer completamente ou em grande parte livres dele enquanto executam o seu trabalho. Talvez elas não saibam disso, mas a sua atividade se tornou uma prática espiritual. Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, né? É praticamente um momento de alegria no espírito. Talvez elas não saibam disso, mas a sua atividade se tornou uma prática espiritual. A maior parte delas se mantém no estado de presença quando trabalha e se retrai numa inconsciência relativa na vida privada. Isso significa que seu estado de presença ocorre durante o tempo que é destinado a uma área específica da sua vida. O que é o estado de presença? É aquele momento
que a gente está absolutamente concentrado e focado no que a gente está fazendo e não está pensando em muitas coisas, muitas outras coisas, né? Por exemplo, a meditação, ela ajuda a gente a desenvolver essa habilidade de entrar em estado de presença. Quando a gente fecha os olhos, foca a nossa atenção ou na nossa respiração, ou num mantra, ou em uma imagem específica, ou em uma palavra específica, a gente está exercitando o estado de presença. E quando a gente exercita o estado de presença, todo o nosso funcionamento neurológico e físico, as substâncias que o nosso corpo produz, elas se tornam agradáveis. O corpo começa, não é que elas se tornam agradáveis, o corpo começa a produzir substâncias de prazer, dopamina, serotonina, entre outras, né? Então a gente baixa o cortisol, então a ansiedade, o medo diminuem, né, a tristeza. Então, quando a gente trabalha na habilidade de manter o estado de presença, de se colocar no estado de presença, focando com atenção total, atenção plena em algo, a gente se livra de todo aquele barulho mental, de todos aqueles outros pensamentos que ficam vindo na cabeça da gente. E quando eles vêm, a gente só olha o pensamento e deixa ele passar. Estado de presença é isso, é você se concentrar em algo de forma muito focada, assim, com bastante atenção, deixar a sua atenção somente naquela coisa específica, né? Aquela história de, nossa, eu estava fazendo isso aqui, nem vi o tempo passar. Isso é estar no estado de presença. Isso é muito saudável para as nossas emoções, para a nossa mente, para o nosso cérebro, porque a gente se alivia do cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai se sentindo melhor, vai entrando em contato com outras vibrações, com outras frequências mais positivas e mais prósperas, né? Continuando aqui, onde que foi que eu parei? Conheci professores, artistas, enfermeiros, médicos, cientistas, assistentes sociais, garçons, cabeleireiros, empresários e vendedores, que realizam seu trabalho de modo admirável e sem nenhuma busca pessoal, respondendo a qualquer coisa que o momento exija. Aquelas pessoas, né, que atendem a gente com amor, com carinho, com alegria, gente que trabalha, né, com prazer, assim, que se dedica mesmo. Às vezes não é nem o trabalho em si que a pessoa gosta tanto, mas é dela, né? Ela faz tudo com tanto amor que não importa o que ela vai fazer, que ela vai fazer com amor. Isso é um antídoto contra o ego. O amor é um antídoto contra o ego. Eles se tornam um só com o que fazem, com o agora, com as pessoas e com a tarefa que executam. Sua influência sobre os outros supera a função que desempenham. Ocorre uma suavização do ego em todos com quem entra em contato. É verdade, né? Quando a gente encontra alguém assim que está fazendo uma coisa com tanta alegria, com tanta felicidade, com tanto prazer, que recebe a gente com tanto carinho, que atende a gente com tanto carinho, a gente fica tão feliz, a gente se desliga do ego, porque o ego, ele é agressivo. O ego, ele olha a parte ruim das pessoas. O ego, ele faz a gente olhar para uma pessoa e enxergar só as coisas ruins que ela tem. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins, né? Mas o nosso ego faz a gente enxergar só as coisas ruins. Claro que tem gente que tem muito mais coisa ruim do que coisa boa, né? E a gente não tem que se idiotizar por causa da nossa forma amorosa de enxergar o mundo. Então a gente tem que saber que tem gente ruim mesmo, tem gente má que faz maldade, que judia das pessoas, que dá golpe, que faz coisas horrorosas, mas a gente pode optar por procurar coisas boas nas pessoas, sem nos idiotizar, sem tornar cego e deixar de enxergar o risco que a gente está correndo, né? Isso daí não é inteligente. A gente enxerga a parte boa da pessoa, mas sem perder a noção da realidade, né? Vamos lá. Algumas vezes, até mesmo indivíduos com um ego muito forte relaxam, baixam a guarda e param de interpretar seu papel quando interagem com essas pessoas. Não surpreende que elas sejam extraordinariamente bem-sucedidas no que fazem. Qualquer um que alcance a unificação com seu trabalho está construindo uma nova terra. Bacana isso, né? Conheci também muitos outros profissionais que podem ser tecnicamente bons no que fazem, mas cujo ego sabota seu desempenho de forma constante.
Apenas parte de sua atenção é fixada no trabalho que realizam. A outra parte é voltada para si mesmos. Seu ego exige o reconhecimento pessoal e desperdiça a energia com ressentimento quando não obtém o suficiente e nunca é o bastante. Será que alguém está conseguindo mais reconhecimento do que eu? Outras vezes, o foco da atenção dessas pessoas é o lucro ou o poder, e sua atividade nada mais é do que um meio para alcançar esse fim. Nesse caso, seu desempenho não pode ser de alta qualidade. Quando surgem obstáculos ou dificuldades no trabalho, nas ocasiões em que as coisas não ocorrem de acordo com a expectativa, sempre que pessoas ou circunstâncias não são favoráveis ou cooperativas, essas pessoas que são identificadas com o ego não procuram formar imediatamente um todo com a nova conjuntura e responder às exigências do momento. Ao contrário, elas reagem contra a situação e assim se separam dela. Olha, acabei de viver uma experiência dessa. A pessoa se nega a aceitar a mudança, se nega a aceitar a transformação e ela vira inimiga, né, daquilo que é diferente do que ela gostaria de ser. Isso é autossabotador, porque às vezes a mudança vai nos trazer tanta coisa boa, tanta oportunidade de transformação e a pessoa resiste e vira inimigo de quem está propondo, né, a transformação. O ego realmente precisa ser cuidado, precisa ser curado, acolhido e curado para que a gente possa enxergar o mundo de uma forma menos agressiva, menos violenta. Com isso, uma enorme quantidade de energia é queimada em protesto ou raiva inútil, quando poderia ser usada para resolver a questão, caso não fosse mal empregada pelo ego. Mais do que isso, essa anti-energia cria novos obstáculos e nova oposição. Muitos indivíduos são, de fato, o seu pior inimigo. A pessoa é o pior inimigo dela mesma, né? E isso é um fato. Sem saber, as pessoas sabotam o seu próprio trabalho quando se recusam a prestar ajuda ou informações aos outros ou tentam prejudicá-los para que não alcancem mais sucesso ou crédito do que elas. A cooperação é estranha ao ego. Realmente, a cooperação é estranha ao ego. A pessoa que está muito no ego, ela nunca vai querer ser cooperativa, nunca vai querer colaborar, nunca vai ter muita dificuldade de trabalhar em equipe, de se adaptar. A cooperação é estranha ao ego, a não ser quando existe uma intenção oculta. Ó, o perigo, hein? Ele não sabe que quando incluímos as pessoas, as coisas fluem mais suavemente e chegam até nós com mais facilidade. Se prestamos pouco ou nenhum auxílio aos outros, ou colocamos obstáculos em seu caminho, o universo, na forma de pessoas e circunstâncias, nos proporciona pouca ou nenhuma ajuda, porque nos separamos do todo. O sentimento essencial inconsciente do ego, de ainda não é o bastante, faz com que ele reaja ao sucesso de qualquer pessoa como se esse êxito tivesse tirado alguma coisa dele. Sabe a pessoa que fica infeliz quando vê alguém crescendo, quando vê alguém se dando bem, quando vê alguém fazendo sucesso? O ego, ele faz com que essa pessoa entenda que o fato daquela pessoa ter sucesso está impedindo que ele próprio tenha. Então, ele quer destruir o outro porque ele acha que se ele destruir o outro, ele vai ter. É uma mistura, né? Inveja, ego. Nossa, isso é muito triste. Meu Jesus. Quanta coisa ruim acontece no mundo por causa disso, né? É muito triste. E a maioria das pessoas não se dá o trabalho de olhar para si mesma e tomar consciência de que o que ela está fazendo é isso, né? O sentimento essencial inconsciente do ego, de ainda não é o bastante, faz com que ele reaja ao sucesso de qualquer pessoa como se esse êxito tivesse tirado alguma coisa dele. Ele ignora o fato de que seu ressentimento em relação à conquista de alguém restringe suas próprias possibilidades de ser bem-sucedido. Para atrair o sucesso, precisamos ser receptivos a ele onde quer que o vejamos. Vou ler de novo. Para atrair o sucesso, precisamos ser receptivos a ele
onde quer que o vejamos. Isso é basicamente a gente ficar feliz com a felicidade dos outros. Se a gente quer atrair o sucesso, nós precisamos ser receptivos e nos alegrarmos com o sucesso onde quer que ele esteja, seja na vida de alguém, seja na nossa vida. Isso faz com que a gente se conecte com o sucesso. Dificilmente uma pessoa que se enfurece pelo sucesso do outro vai alcançar o sucesso na vida, seja ele de que forma for. Tá bom? E essa foi a live de hoje. Até a próxima. Ó, o livro é esse aqui, ó. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Vamos construir um novo mundo, gente, mais baseado no amor do que no ego. O ego vem do medo da exclusão, do medo de não ser amado, do medo de não ser validado. Vamos nos fortalecer nossos recursos internos para que a gente consiga se amar e a partir do auto-amor a gente consiga amar o próximo. Um beijo.